Queridos e sempre estimados alunos, hoje nós vamos ver um tema muito interessante, que são as grandes navegações do século XV. Então, olha só, grandes navegações, então grandes empreendimentos marítimos, né? E essas grandes navegações, elas aconteceram em que período? No século XV. Então, nós precisamos ver aqui o que de fato foram as grandes navegações. Olha só, se pedir para vocês definirem, né, o que foi as grandes navegações, para dar uma definição a respeito desse tema, olha só. As grandes navegações, grandes empreendimentos marítimos realizados por alguns estados europeus durante os séculos XV, XVI e XVII. Vejam, gente, que a história ela é uma sequência. Estados europeus, nós já vimos essa matéria, formação dos estados europeus, Portugal, Espanha, ok? Então vejam aí a importância de assistir as videoaulas, de corrigir as atividades. Daí a necessidade, é uma sequência histórica. Então, grandes empreendimentos marítimos, porque à época gastava-se muito dinheiro, né? Tinha que gastar então dinheiro para empreender, para realizar essas incursões marítimas, ok? Então elas tiveram um destaque especial aí o início no século XV. Depois, né, século XVI e XVII, elas foram se fortalecendo e se consolidando. Então, olha só, fatores que vão motivar as grandes navegações. Por quais motivos, né, vão existir essas conhecidas e chamadas grandes navegações? Busca por novos mercados, novas rotas comerciais, novos produtos que pudessem ser comercializados. Epa, Davi, peraí, não estou entendendo. Mas quem são as pessoas que estão envolvidas nesses empreendimentos marítimos? Quem que vai buscar novos mercados? Ou seja, vai buscar pessoas aí para consumir, né, esses produtos? Quem que vai buscar novas rotas comerciais, novos caminhos? E quem vai buscar novos produtos também para serem vendidos? Os europeus. Quero dizer para vocês o seguinte, então nós vamos ver na sequência aí, né, nos slides posteriores, que os europeus imaginavam que o mundo girava só ali naquele espaço geográfico, ou seja, só no continente europeu. O que eles viam além mar, eles não imaginavam. Na verdade, eles imaginavam que pudessem existir pessoas diferentes deles, tá? Nós vamos ver em que aspecto isso. Isso vai ficar mais claro nos slides posteriores aí. Bom, os europeus, eles tinham interesse em descobrir uma nova rota para as Índias. Por quê? Por que as Índias era tão interessante para os europeus? Gente, digo para vocês, era interessante porque lá nas Índias existiam as especiarias. Que especiarias? Coisa que as mães de vocês aí compram no mercado, podem perguntar para elas aí por um preço muito barato. Que especiarias que são essas? Cravo, canela, gengibre, que vem num saquinho, hoje compra-se baratinho. À época, esses produtos eram caros, gente, tá? Tinha um alto valor comercial. Servia para quê? Servia para dar sabor aos alimentos e conservar a carne. Não tinha ideia de geladeira como tem hoje, tá? Façam um teste caso vocês queiram. Pede um bife no açougue, mas sem tempero. E aí deixa esse bife ali no tempo e pega o outro bife, coloca uma das especiarias aí, coloca um gengibre nessa carne, não sei se o sabor vai ficar legal, né? Acho que vai ficar meio estranho na carne, mas só para vocês perceberem o seguinte: a carne, deixa as duas fora aí no tempo, fora do congelador, da geladeira. A carne vai entrar no estado de putrefação, a que está sem a especiaria. Ela vai estragar, correto? Então ela vai estragar. A outra que está com essa conserva, ela não vai estragar. Por isso que serviam as especiarias. E descobrir uma nova rota, uma rota alternativa para as Índias, facilitava e ajudava então para que esse produto chegasse mais rápido, né, e de uma forma mais barata, ok? Olha só. E ainda existia outro motivador, outro interesse por trás dessas grandes navegações. Um interesse em conquistar novos territórios e ampliar os seus domínios. Ou seja, a ideia da colonização. Então os europeus, eles colonizaram quem? Colonizaram aí, né, gente? Vão colonizar os nossos africanos, vão colonizar, né, no continente americano, ok? Fatores que motivaram as grandes navegações. Aumentar os lucros, ou seja, eles queriam vender mais, portanto obter mais lucros,
conseguir mais matéria-prima. Matéria-prima para quê? Qual era o interesse disso? O que é matéria-prima? Tudo que a gente, né, utiliza vem da natureza. Matéria-prima, então, para fabricar, né, as coisas das quais eles iriam vender. Conseguir meios de pagamentos para produtos orientais, como, por exemplo, quais produtos? As especiarias. Eles precisavam, então, de encontrar na natureza metais preciosos como o ouro e a prata. Perfeito? E além disso tudo, gente, tinha os objetivos religiosos. Expandir a fé cristã, ou seja, né, por isso que as grandes navegações tinham o apoio dos reis, né, da realeza, que bancava essas viagens. Para quê? Para que eles conseguissem, né, expandir o seu território, além de expandir a fé cristã. O desejo de navegadores, então eles tinham o desejo de participar de uma grande aventura. Por que as grandes navegações também eram uma grande aventura? Porque eles não sabiam o que iriam encontrar lá na frente. Eles não sabiam o que estava esperando por eles. O mar era desconhecido, era uma rota desconhecida até então. Conhecer novos lugares, né? Ou seja, um termo muito utilizado por eles, navegar por mares nunca antes navegados. Certo? Então era uma rota ali que eles não conheciam. Então era conhecer novos lugares. Reza a lenda, né? Dizia-se que existia um reino que chamava o Reino da Eterna Juventude. Era um reino onde as pessoas que bebiam daquela água, bebiam daquela fonte, iriam viver 500 anos, iriam viver eternamente. Com 500 anos, iriam estar com o corpo, com o rosto e com a vitalidade e disposição de um jovem de 20, 25 anos. Então todos queriam conhecer esse lugar. Era o reino do Preste João, que chamava esse reino especificamente falando. E aí os navegadores queriam saber se de fato esse reino existia ou não, e só tinha uma maneira de descobrir: navegar, porque não tinha carro, não tinha avião na época, então navegar era preciso. Além de preciso, era uma grande aventura, ok? Olha só, então enfrentar os perigos em alto mar, perigos reais e perigos desconhecidos. Quais são os perigos reais? Tempestade em alto mar. E os perigos imaginários era que eles imaginavam que podiam deparar ali no meio do caminho com monstros assustadores que iriam engolir as embarcações. Isso tudo fazia parte do imaginário dos navegadores. Perfeito? Então os navegadores eles precisavam ter coragem, eles precisavam que a coroa, né, os reis, as rainhas, os imperadores apoiassem economicamente essas aventuras e a igreja também desse o aval deles. Perfeito? Olha só, até o século XV, os europeus tinham um conhecimento muito limitado do mundo. Nós vamos ver no mapa aí, fazer um comparativo. Conheciam muito pouco ali do mundo, tá? Nós vamos ver como. Eles conheciam, então, parte da África, do continente africano, e parte da Ásia. A América e a Oceania, até então, até o século XV, eram totalmente desconhecidos. E só passaram a ser conhecidos através das grandes navegações. E olha só, por outro lado, né, o Oceano Atlântico era conhecido como um mar tenebroso, perigoso, né, que só pessoas corajosas que iriam adentrar nesse marzão, que era, portanto, povoado de monstros marinhos que iam lá e engoliam as embarcações. E aí, gente, também os seres que povoavam as terras distantes eram imaginados como seres disformes, muito diferentes dos europeus. Se a gente imaginar, né, vamos pensar aí na nossa formação biológica. Os nossos olhos estão em cima do nariz, abaixo do nosso nariz está a boca, nossa orelha está aqui, né, direitinho, nossos pés, as nossas pernas. Os europeus imaginavam que os seres que viviam além daquele marzão que eles viam eram seres disformes, seres que tinham o nariz no umbigo, a orelha na coxa, nos pés. Então eles pensavam esses seres totalmente diferentes deles. Lembrar que isso era o que eles imaginavam. É como se a gente pensasse, hoje a gente não imagina que existe vida em planetas, os ETs, os extraterrestres, né? A gente não imagina os seres diferentes, muito diferentes da gente. Era o que os europeus imaginavam a respeito das pessoas que viviam fora daquela possessão ali, daquele território europeu. Ok? E olha só, para vocês verem aí, Mapa Mundi de 1489. Olha só o que os europeus conheciam até então. Aí olha o nosso Mapa Mundi hoje. Isso aqui é depois das grandes navegações, Olha aí, continente africano,
a América do Sul, a América Central, a América do Norte, aqui está a Europa, ó, né, a Ásia, a Oceania, ok? Olha a diferença, quero que vocês vejam de novo, de um mapa para o outro. Olha aí. Olha como que as grandes navegações foram importantes, viu? Olha aí os seres disformes que eu disse para vocês. Olha aí os monstros engolindo as embarcações. Era o que eles imaginavam. Olha, vem ali uma caravela, né? E os monstros aí prontos para engolir essa caravela. Então tinha que ter coragem de passar no meio daqueles monstros. Não era qualquer um. Tinha que ser um aventureiro, um navegador corajoso. Olha aí, olha. A imagem do monstro, né? Engolindo essa embarcação. Vejam. No nosso próximo vídeo, gente, nós vamos ver que os portugueses foram os pioneiros nas grandes navegações. E eles que iniciaram, deram um pontapé inicial nas grandes navegações. Ok? No próximo vídeo, então, nós vamos ver por que que os portugueses foram os pioneiros, por que que eles vão ser aí, então, os primeiros a se aventurar em alto mar. Ok?